Romanos 8, do 1 ao 17. Essa mensagem, irmãos, é uma continuidade do que a gente começou a ministrar no Domingo com Jesus. Deus me deu uma palavra e eu ministrei ela no Domingo com Jesus, e essa noite nós vamos continuar aquilo que Deus começou a ministrar ao nosso coração naquele domingo. Amém? Vamos lá, verso 1, eu estou na versão NVI, multimídia já sabe que geralmente eu uso essa, diz assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, irmãos, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Verso 12, portanto, irmãos, estamos em dívida não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Abba, Pai quer dizer paizinho, papai, pai querido. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. É aqui que você tem certeza que você é salvo. O Espírito Santo testemunha ao seu espírito a respeito disso. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Amém. Senhor Deus, fala conosco, fala ao nosso coração. Espírito Santo de Deus, estamos aqui na dependência e queremos, Senhor, ser ministrados pelo Senhor. Nossa esperança sempre está em Ti, nossa esperança sempre está na Tua palavra. Então, Espírito Santo de Deus, passeia com liberdade neste lugar. Passeia aqui, Espírito Santo, tocando, transformando, convencendo, dando novos destinos, mudando histórias, Senhor, arrancando do pecado aquilo que o Senhor quer fazer, que hajam corações abertos e que o Senhor entre, Pai, para fazer a Tua obra em nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, a palavra que eu ministrei no Domingo com Jesus, ela foi lá em Tessalônica e em Tessalonicenses, e o texto era: não apagueis o Espírito, não apaguem o Espírito. E a gente passeou pela ideia de que o Deus de paz o santifique em tudo, espírito, alma e corpo. É um Espírito Santo que quer nos tomar por inteiro, não ficar retido somente na área espiritual, mas tomar conta da nossa alma, do nosso corpo. E eu quero continuar nesse assunto com você nessa noite, começando por um acontecimento na minha casa que o Espírito Santo tem usado esse acontecimento para falar comigo, e foi inspiração para essa palavra aqui. Para quem sabe, alguns já sabem disso, eu gosto de aquarismo.
né? Tem alguém aqui que gosta de aquarismo, gosta de aquário? Levanta a mão para eu saber. Aqui, ó, já vi uma pessoa ali. Há mais alguém? Não. Você gosta de aquarismo? Então eu estou no meu segundo aquário. Eu já mexi com aquário no passado outras vezes, e eu estou com outro aquário lá em casa. E, irmãos, para você ter um aquário em casa, você precisa criar o ambiente para o peixe. Você precisa transportar um pedacinho de lago ou de rio, e não estou falando de ir lá buscar, eu estou falando que a água que você produz em casa nesse aquário, ela precisa ter um ecossistema para que um peixe consiga viver ali. Então tem que ter os micro-organismos, tem que estar existindo naquela água, as bactérias boas, próprias para o peixe precisa estar naquela água, e tem que fazer controle de pH de água, tem que fazer controle de nitrito, de nitrato, de amônia. É uma coisa que dá trabalho, irmãos. E aí eu estudei isso tudo, e eu cuidei dessa água, e a água ficou própria para os peixes, e eu botei meus peixes todos lá dentro, 7 peixinhos. E, irmãos, meus peixinhos estavam nadando lindo e maravilhosamente bem. Até que o aquário é natural, ele começa a sujar, e chegou a hora da limpeza. No que chegou a hora da limpeza, eu falei, bom, é hora de limpar, e eu não estudei sobre como limpar. Aí, irmãos, eu fui lá e peguei o filtro, enfiei debaixo da torneira, e eu lavei, deixei o filtro bem limpinho, que já estava dando algas, né? E aí eu peguei as mídias biológicas, onde ficam armazenadas as bactérias, eu lavei as mídias biológicas. E, irmãos, eu fui matando o ecossistema todo. Em 2 dias, todos os peixes estavam mortos. Eu fiquei igual vocês. Eu fiquei chateado, falei com o Espírito Santo, Senhor, poxa vida, eu fiz besteira e tal, mas por que você não aliviou e não desfez um pouquinho, minimizou minhas cagadas, meus erros, né? E por que... Mas o Espírito Santo, irmãos, foi ministrando ao meu coração, e uma das coisas que o Espírito Santo ministrou ao meu coração é que, por mais que eu fosse um ato de boa vontade ali, de tentar fazer o certo, de limpar o aquário que estava sujando, o Espírito Santo foi mostrando ao meu coração que eu não posso sair fazendo coisas, mesmo que as intenções sejam boas, sem ser dirigido pelo Espírito Santo, porque eu provei para mim mesmo que eu sou capaz de matar tudo, mesmo tendo boa vontade. Em mim mesmo, eu sou capaz de destruir um aquário, por mais que eu tenha boa vontade, eu queira fazer o que é certo. Fazer as coisas, irmãos, sem depender do Espírito Santo, é caótico. E eu estou falando agora para você de ministério, de vida com Deus, de ser seguidor de Jesus. Então, irmãos, olhando para esse texto, é sobre isso que eu quero trabalhar com você nessa noite, a necessidade de nós sermos guiados pelo Espírito Santo, de sermos controlados pelo Espírito Santo. E quando nós olhamos para esse texto, Paulo está dando foco no capítulo 8, irmãos, na pessoa do Espírito Santo. Ele está mostrando para nós a importância, é de suma importância que o Espírito Santo tenha o controle da nossa vida, faça parte da nossa vida, que você seja literalmente conduzido por Ele. O capítulo 8 de Romanos, ele é o oposto do capítulo 7. No capítulo 7, Paulo é o foco, o eu é o foco do capítulo 7. O capítulo 7, se você voltar a uma página só, você vai perceber que Paulo está falando das crises da escravidão do pecado, como o pecado o domina, como o pecado nos maltrata, como somos escravos da morte do pecado. E ele vai descendo o nível, ele começa a compartilhar aquela ideia de que aquilo que ele quer fazer e precisa fazer, ele não faz, mas aquilo que ele não é para fazer, ele pega e faz. E ele fica confuso, e ele compartilha, se eu estou fazendo o que eu não devo fazer, então tem alguma força sendo exercida sobre mim, e essa força se chama pecado, e ele vai entrando no fundo do poço, até que ele grita assim, quem me livrará desse corpo da morte? Ele está em agonia no capítulo 7. Mas quando nós chegamos no capítulo 8, agora Paulo está voando altaneiramente. Agora o centro, o foco do capítulo 8, não é mais ele mesmo, não é mais o ego, não são suas crises. Agora no capítulo 8, a alma de Paulo é resgatada. Agora no capítulo 8, ele encontra descanso para sua alma, ele sai do centro e entra no centro do capítulo 8, o Espírito Santo de Deus.
Então esse é o capítulo referência para nós nessa noite. E veja que interessante, se no capítulo 7 não há nem a palavra Espírito Santo não existe no capítulo 7. Existe apenas uma expressão chamada novidade de Espírito, que tem a ver com a pessoa do Espírito Santo, mas não é a pessoa do Espírito Santo. No capítulo 8, a palavra Espírito Santo aparece 19 vezes, e 15 só nessa parte que nós lemos. As outras 4 estão no restante que nós não lemos. Então, irmãos, Paulo está nos ensinando sobre como nós vencemos o pecado, sobre como nós vencemos a carne, para então sermos movidos no Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos então avançar aqui. A primeira verdade que nós podemos aprender nesse texto, nessa noite, está no versículo 1, irmãos, é que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. O resgate da alma de Paulo começa por aqui. Não há nenhuma condenação, isso está no versículo 1. E eu trouxe para você aqui no dicionário português o que significa condenação, para você entender bem do que nós estamos falando, do que Paulo está tratando aqui. No dicionário, condenação é o seguinte: sentença final em que o juiz ou o tribunal reconhece o réu como culpado e lhe impõe uma pena. Ou então, o julgamento que condena alguém a uma pena. Querido irmão, você sabe que por conta do pecado original, por causa do pecado de Adão, a humanidade, através desse pecado, se encontra num caminho de queda, se encontra num caminho de condenação, se encontra num caminho de pecado por conta do pecado original de Adão. Então, nós somos separados de Deus naquele pecado. Então, a palavra nos ensina que o salário do pecado é a morte. Nesse cenário, a nossa situação é mortos para Deus e vivos para o pecado. É essa agonia que Paulo está vivendo no capítulo 7. Mas quando ele entra no capítulo 8, que ele afirma não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo, ele está falando baseado em quê? Ele está falando baseado numa história que ele conta no início do capítulo 7. No início do capítulo 7, ele conta uma história de um casamento. E não é para tratar de casamento nessa história do capítulo 7. O que Paulo está fazendo aqui no capítulo 7 é usando uma ilustração para explicar por que não há nenhuma condenação do pecado mais sobre nós. Eu quero explicar ela para você nós não precisarmos ler. Você vai entender melhor se eu te explicar, eu acredito, ou eu espero, pelo menos. Preste atenção, nessa ilustração há um marido e uma mulher numa relação matrimonial, num casamento. O marido representa a lei de Deus, os mandamentos, as ordenanças, os ensinamentos, os preceitos. Então, há um marido. E nessa história, nessa ilustração, também há a mulher. E a mulher representa quem? A mim e a você. E eles estão nessa relação, nesse matrimônio, mas essa mulher ela não consegue atender as expectativas do marido, porque o marido representa a lei é perfeita, a lei é boa, a lei é inerrante, a lei é criação de Deus. Então a mulher não consegue atender as expectativas desse marido, porque a mulher é como que nos representa? Imperfeita, instável, volátil, ora para cima, ora para baixo, cheia de altos e baixos. Então essa mulher, ela não consegue, ela se sente incompatível nessa relação do casamento, é uma relação inalcançável, é pesada, é impossível de ser vivenciada por conta da perfeição da lei, por conta da perfeição desse marido, em contraste com a sua própria imperfeição do coração. E para piorar nessa história que Paulo está contando, esse marido é imortal. Porque a lei, irmãos, não morre. A lei de Deus é tão perfeita que ela se torna imortal. Então não tem jeito dessa mulher se ver livre desse marido. Esse marido também não morre. Então o que acontece nessa história? A mulher morre. E quando a mulher morre, já que o marido não morre, ela se vê livre do marido. Essa mulher se vê livre da lei. Mas quando essa mulher então ressuscita, ela ressuscita não mais como esposa da lei, do mesmo marido, mas agora ela ressuscita como esposa de Cristo, ela ressuscita com um novo marido. Então agora ela está num novo relacionamento, não mais num relacionamento com a lei, mas agora ela pertence a Jesus Cristo. E sabe qual a diferença desse novo marido para essa mulher? É que esse marido,
ele cumpriu toda a lei, ele viveu de forma inerrante, ele jamais pecou, ele jamais errou, ele jamais violou uma lei de Deus, uma ordenança de Deus, os mandamentos de Deus, e agora essa mulher retorna com um novo marido confiada em Cristo. Cristo é aquele que cumpriu toda a lei de forma satisfatória em nosso lugar, amém? Você está entendendo isso? Então a resposta do porquê não há mais condenação sobre você, sobre mim, sobre aqueles que aceitaram Cristo, é porque você morreu. É a primeira resposta. Você morreu com Cristo. E aqueles que morrem com Cristo não estão mais sob culpa e sob condenação. E isso é incrível. Romanos 6,11 diz assim: devemos nos considerar mortos para o pecado e vivos para Deus. Irmãos, só conseguem viver no Espírito, só conseguem caminhar no Espírito, só conseguem ser guiados pelo Espírito Santo aqueles que entendem que morreram com Cristo e não há mais condenação sobre você. Esse é o primeiro entendimento que precisa existir. Então, o que passou, passou. Deus te perdoou, Deus te purificou, Deus te justificou, Deus te regenerou, Deus te santificou e tudo se fez novo na sua vida, aleluia! Aleluia, tudo se fez novo na sua vida. Então, querido, se você passou por esse processo, não é pai, não é mãe, não é filho, não é pastor, não é você mesmo na autocomiseração. Eu não devia ter feito, porque eu fiz, eu sou culpado, eu sou. Não é mesmo Satanás. Se você morreu com Cristo, você também ressuscitou nele e ninguém mais pode impor a culpa sobre você, não há mais pena sobre você. Você foi liberto porque toda a lei foi satisfeita em Cristo Jesus e agora você está casado com ele, não mais com a lei. Queridos, isso é tão importante de entender, tão importante, porque você passa a entender por que quando Deus olha para nós, existe só duas opções, ou condenação ou liberdade. E só há a possibilidade de Deus olhar para nós e encontrar liberdade, porque se Ele olhar para nós e enxergar, se Ele olhar para mim e encontrar o Tiago, Ele vai falar condenado. Mas quando Ele olha para mim e Ele encontra o filho dele, Ele fica satisfeito, porque Ele olha e fala: opa, eu encontrei alguém que cumpriu a lei por inteiro, eu encontrei alguém que cumpriu a lei completa. Eu quando olho para o Tiago, eu não vejo mais o Tiago, mas eu vejo o meu próprio filho, aquele único filho que eu enviei. Então agora eu sei que ele é meu, porque eu não vejo mais o Tiago, mas eu vejo o meu filho no Tiago, e é assim que Ele olha para você. É por isso que nós somos salvos. Nós somos incapazes, querido irmão, de cumprir a lei. Por isso que Jesus cumpriu por nós, por isso que você entrega seu coração para Ele, confia nele, para que o Pai olhe para você e nunca mais veja você, mas veja o Filho dele em você, amém? Aleluia, aleluia, isso é tremendo. Então, se você deixar Satanás enganar você, se você deixar Satanás botar na sua mente que você é culpado, que você não é merecedor, que você não tem condições, ele vai te impedir de caminhar triunfantemente, de caminhar vitoriosamente, ele vai te impedir que o Espírito Santo haja na sua vida, porque você está cheio de travas. Você se lembra daquela história lá no Egito? O povo foi liberto depois de 400 anos, povo de Deus, povo hebreu. E na minha Bíblia está até riscado, eu amo essa expressão, porque o povo quando saiu do Egito, eles marchavam vitoriosamente. Irmãos, eu fico imaginando o povo de Deus marchando vitoriosamente, saindo depois de 400 anos de escravidão. Mas como é que tudo aconteceu? Se você se lembrar da história, Faraó estava com medo do povo de Deus, que crescia muito no Egito, se proliferava, era um povo próspero, bem-sucedido, e Faraó estava com medo daquele povo se levantar e até guerrear contra eles mesmos. Então, Faraó foi lá e escravizou todo mundo, e foram 400 anos de escravidão. Mas então Deus usa Moisés, uma figura de Cristo, para ser o libertador deste povo. Sabe por que Satanás quer que você acredite nessa condenação? Sabe por que Satanás quer que você fique preso à culpa, à sua história do passado? Sabe por quê, irmãos? Porque ele, assim como Faraó, Satanás também tem medo de você. Por que ele tem medo de você?
Porque se você se lembrar, se você tomar posse que não há mais culpa sobre você, que não há mais condenação sobre você, você vai se levantar, você vai se erguer, você vai sair da escravidão e você vai começar a marchar vitoriosamente. E Satanás tem medo de quem marcha vitoriosamente. Satanás tem medo de você, Satanás tem medo dos livres. Por isso que as pessoas ficam preocupadas e agarradas com tanta culpa. É mentira de Satanás na sua mente, não aceite isso em nome de Jesus, amém? Agora veja você, que obra magnífica na cruz, como ela é completa, irmãos. Só Jesus para fazer essas coisas por nós. Se no verso 1 não há condenação sobre nós, o verso 2, irmãos, é complementar, a obra é única, mas se complementa. No verso 2 diz assim, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito me libertou da lei do pecado e da morte. Deixa eu te explicar o que isso quer dizer. São coisas diferentes, embora se complementem. A condenação, irmãos, ela tem relação com o que já fizemos. A condenação tem a ver com já termos nascido na natureza caída, já termos nascido em pecado, tem a ver com o nosso pecado em Adão e a nossa herança até chegarmos aqui hoje. A condenação, ela tem a ver com aquilo que fizemos na história antes de conhecer a Cristo, nossos erros, nossas falhas, pisamos no tomate, estamos cheios de condenação. Então, você morreu com Cristo, foi ressuscitado com Ele, não há mais condenação. Daquele ponto para trás, mar de esquecimento, amém? Muita esperança. Agora o que o verso 2 está dizendo é o seguinte, preste atenção, e é a obra complementar de Cristo. Ele está dizendo o seguinte, daqui para frente, você não vive mais como escravo do pecado. Daqui para frente, eu te libertei para você andar como homem livre. Daqui para frente, você começa uma nova história. Daqui para frente, você não é escravo do pecado. Daqui para frente, o pecado é um acidente na sua vida. Então, meu querido irmão, tome posse dessa nova vida, porque quem te deu essa nova vida foi Cristo. Mas é outra mentira que Satanás quer colocar no nosso coração, de que a gente não consegue viver vitoriosamente. Porque nós somos pecadores. Mentira. Ao entregar a sua vida para Cristo, Cristo está dizendo para você nesta noite assim, você está morto para o mundo, você está morto para a lei do pecado, você está morto para a escravidão do pecado, você está morto para as suas próprias vontades, você está morto para o inferno, você nasceu para mim, portanto a lei que foi satisfeita em mim, eu cumpri todos os requisitos dessa lei, entregue a sua vida para mim, torne-se meu seguidor, porque eu sou aquele que tenho cuidado de vós. Você sabia, irmãos, que o que Jesus fez por nós é um ato legal, é um ato jurídico, é um ato forense. Você pode perguntar para a Chayene, que é advogada, você pode perguntar para o Gilson, que é advogado, você pode perguntar para o outro Gilson, que é advogado, você pode perguntar para a Sara, que é advogada. Tem mais advogados aqui na igreja? Tem o Carlão, vi Carlão aqui. É um ato jurídico. Tem mais? Juan. O que Jesus fez por nós, irmãos, é um ato jurídico. Preste atenção, você sabia que não pode haver duas penas para o mesmo crime? Você sabia que se uma pessoa paga um crime, se ela paga a pena, se ela paga aquela condenação, não adianta outra pessoa vir e pagar? Sabe por quê? Porque a justiça já está satisfeita. Mesmo que você diga assim, não, mas fui eu que cometi o crime, fui eu que errei, vocês prenderam a pessoa errada. A verdade, irmãos, é que a justiça já está satisfeita. Você pode descansar e você vai perguntar assim, mas era para ser eu. Aí, quem que pagou? A resposta está na palavra de Deus. Quem pagou o preço da sua sentença, da sua pena, foi Jesus Cristo de Nazaré, no meu e no seu lugar. Para quê, queridos? Para que precisamos entender isso? Para que você possa caminhar livre e deixar o Espírito Santo não só entrar no seu coração, porque isso é obra dele, mas que ele comece a extravasar dentro de nós, para nós vivermos uma vida guiada e controlada pelo Espírito Santo, amém? Quero te contar uma história, e eu já contei isso aqui algumas vezes, mas eu acho que a gente precisa repetir até a gente entender. Estava conversando esses dias em casa, e minha esposa estava eu e minha esposa, Amanda estava perto,
E ela estava esboçando uma alegria. A minha esposa tem tido experiências com o Senhor em casa, de ser cheia, uma mulher ungida, uma mulher sensível muito mais que eu, irmãos. Eu queria ter um pouco da sensibilidade que ela tem, mas Deus deu para ela, é graça dela. E eu fico às vezes com uma invejinha. Mas aí, irmãos, ela está tendo as experiências dela com Deus e tal, e ela quis compartilhar na mesa de que ela, amor, eu estou com a impressão de que eu não pequei. Só que ela estava meio sem graça de dizer isso, que eu não pequei hoje. Era fim do dia, era de noite. E aí, eu me lembro desse dia, ela tem acordado, a primeira coisa que ela faz é ler a palavra e orar, e depois ela vai fazer almoço, ela tem as coisas para fazer, e ela foi para a escola, e põe louvor em casa, e aquela coisa toda, e ela voltou da escola, foi um dia tranquilo, e ela estava sentindo que estava um dia incrível, ela estava tentando demonstrar uma alegria. Mas eu percebi que ela estava preocupada com as palavras de Jesus, né? Aquele que não tiver nenhum pecado, que atire a primeira pedra. Ou ela estava preocupada com aquelas palavras de João, de que aquele que diz que não tem pecado, engana-se a si mesmo e já pecou. Então ela estava meio tímida para dizer aquilo. E se tem uma coisa que eu tento fazer, irmãos, me esforço, é para ser pastor da minha casa primeiro, amém? Então eu pastoreio a vida da minha esposa, eu pastoreio a vida dos meus filhos. Então o primeiro ministério meu está lá em casa, eu sou pastor da minha família. Então eu ouvi o que minha esposa falou e é verdade, irmãos. A verdade é que o pecado sempre encontrará eco na nossa vida. O pecado sempre terá ressonância na nossa vida. Por quê? Porque a carne não morre, porque a carne não aceita Jesus. Então, sim, nós podemos errar, sim, nós vamos pecar, sim, nós vamos pisar no tomate, sim. Se um dia a gente acabar perdendo a cabeça, a gente pode exagerar, sim. Mas nós sempre nos arrependemos, nós sempre fazemos o caminho de volta, nós sempre pedimos perdão, nós sempre retornamos para a cruz, a gente não permanece no erro, a gente não permanece no pecado. Então, irmãos, respondendo a pergunta dela e reafirmando isso para a igreja que eu já falei algumas vezes, sim, irmãos, você pode passar um dia sem pecar. A palavra diz assim: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Você pode. Então não se engane, às vezes a gente entra naquela vibe do eu sou pecador e todo dia a gente peca. Tem gente que acha que para ficar um dia sem pecar, ele tem que ficar no soro, em coma, dentro do hospital. Não é, não é. Você pode ficar um dia vencendo lutas, lutando e pedindo ao Senhor para controlar seus olhos, controlar sua mente, controlar sua boca, e você desvia o olhar, e você não repete o olhar, e você vai deixando o Espírito Santo trabalhar, e você pode vencer, e você vai ver que alegria que é. Mas quando você errar, querido irmão, quando você cair, tem caminho de volta, e sempre será através da cruz, amém? Um cristão nunca pode ser reconhecido como o mentiroso. Ele pode até mentir, mas não vai ser prática, ele vai se corrigir rapidamente. Ele não pode ser conhecido como o caloteiro, ou sem vergonha, ou pilantra, ou desgraçado, ou não sei das quantas. Não faz parte do novo homem, isso faz parte do velho homem da velha vida antes de você ter conhecido a Cristo. Então pense sobre isso. Então, irmãos, eu ministrei isso no coração da minha esposa e eu quero terminar essa primeira parte antes da gente avançar, te pedindo para você glorificar o Senhor por dois motivos. O primeiro é que não há condenação sobre você. Tudo, do ponto que você entregou sua vida a Cristo para trás, não há nenhuma condenação sobre você. Então não se condene. Você pode glorificar o Senhor Jesus por isso? Você pode agradecer? Você pode agradecer também, querido irmão, porque Jesus daqui para frente disse que você pode começar uma nova história e você não tem que viver preso num pecado, você não tem que ficar repetindo o mesmo pecado, você não tem que ser escravo do pecado. Você pode glorificar a Deus por essa libertação, porque a obra de Jesus foi completa na cruz, não faltou nada. Não faltou nada, tudo que nós precisamos, Jesus nos entregou. Então, irmãos, se nós entendermos isso, nós podemos então viver a vida no Espírito, amém? Sem condenação, sem culpa. Meu Deus, como eu posso caminhar agora? E aí eu quero repassar com você dois conceitos importantes.
O primeiro é o propósito. Nós precisamos entender qual é o propósito do Espírito Santo na nossa vida, na sua vida, na minha vida e na vida da igreja. Se nós não entendermos isso, a gente não sabe como viver essa vida no Espírito Santo. Então, o propósito é, Jesus, quando estava, depois de passar 40 dias falando sobre o reino de Deus, ele fala com seus discípulos assim, fiquem aqui, porque eu vou enviar um outro Consolador. Essa é a instrução. E ele diz, está lá registrado em Atos, mas recebereis o quê? Poder. Recebereis poder. Ao descer sobre vós quem? O Espírito Santo. Então, o propósito do Espírito Santo na minha vida, na sua vida, na vida da igreja, é nos dar poder. É para isso que ele existe. É para isso que ele foi liberado, para te dar poder. Amém? Poder para quê, pastor? Para fazer o quê? Para te dar novas capacidades, coisas que você absolutamente jamais teria condições de fazer na sua humanidade, na forma que Deus te fez. Eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquilo, eu não consigo. É o Espírito Santo que te dá essas novas capacidades. Então ele te dá poder para, por exemplo, você pregar a palavra aqui na frente da igreja, irmãos. É por isso que eu estou aqui. É pelo poder do Espírito Santo, porque por mim mesmo eu não faria. Eu não tenho nada em mim mesmo para passar para vocês, irmãos. Se não for o Espírito Santo me guiando, me ungindo, me dando a palavra e o poder dele, eu não tenho condições de subir aqui. Então eu sou prova viva do poder do Espírito Santo, para você se alegar, para você falar, meu Deus, então eu posso evangelizar? Posso. O Espírito Santo vai te dar poder, mas eu não sei falar. Então ele te dá novas capacidades, é o poder que Deus te dá. Então eu consigo orar por aquele que me persegue pelos inimigos? Humanamente não, é impossível, mas você vai receber poder que vem do alto para orar pelos seus inimigos. Mas eu consigo ser usado para libertar alguém ou curar alguém, ou abrir os olhos de alguém. Você não consegue na sua humanidade, mas o Espírito Santo que habita em você te enche de poder para você fazer essas coisas incríveis. Então o propósito do Espírito Santo é encher a igreja dele de poder. E não adianta a gente trocar a ordem, irmãos. Jesus falou assim, eu vou enviar o meu Espírito para vocês, e aí vocês vão para o mundo. Vão lá fazer a diferença no mundo. Às vezes, eu e você e a igreja do Senhor está querendo ir para o mundo sem poder. Essa ordem não pode ser invertida. Então, irmãos, primeira coisa, o Espírito Santo nos enche de poder. A segunda coisa que eu quero compartilhar com você meu Deus, deixa eu pegar minha orientação aqui. A coisa é quem é a pessoa do Espírito Santo. Às vezes as pessoas acham que o Espírito Santo é uma energia, é uma sensação. Elas mistificam, é uma energia positiva, é um frio na espinha, é uma emoção quando eu me arrepio, é um fantasma. As pessoas às vezes pensam coisas diferentes, mas a palavra nos ensina, irmãos, que o Espírito Santo é uma pessoa, igualzinho eu e você. O Espírito Santo tem sentimentos, emoções. Então, por exemplo, a palavra de Deus nos diz que o Espírito Santo tem ciúmes de nós. Ciúmes. Ou seja, o Espírito Santo te ama tanto, mas ele te ama tanto, mas ele te ama tanto, e tanto mais um pouco que você não entende, não compreende, você só aceita esse amor que não tem fim, que ele não quer te dividir com o mundo. Ele fala, você é meu e eu não te divido com mais ninguém. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Não seja do mundo, não faça parte desse mundo, não se divida com esse lugar, não faça as mesmas coisas que eles. Eu tenho muito ciúme de você. E você pode agora agradecer ao Espírito Santo assim, obrigado, Espírito Santo, por esse zelo. Obrigado, Espírito Santo, por ser zeloso, por me amar, por ser ciumento comigo. O Espírito Santo tem mais coisas. O Espírito Santo fala com você, ele conversa. Se você pedir para ouvi-lo, se você der tempo para ouvi-lo, se você se dedicar, se você for lá para o secreto, você vai ouvi-lo. O Espírito Santo também ouve você, pode conversar com ele. O Espírito Santo nos aconselha, o Espírito Santo nos exorta, o Espírito Santo nos ensina. Então cuide bem, querido irmão, do Espírito Santo que habita dentro de mim e de você. Ele é uma pessoa, se alegra, se entristece conosco, nos consola na tristeza. É incrível.
Então, quando a gente olha para esse texto de Paulo, vamos voltar aqui, o que é essa vida no Espírito Santo que Paulo está falando? Versículo 5, irmãos, ele diz assim, eu não vou ler os versículos, para não ficar muito maior do que está essa palavra, mas o Espírito Santo está falando conosco, amém? Amém. O que é essa vida no Espírito? Versículo 5 diz assim, que é deixar de viver segundo a carne e passar a viver segundo o Espírito. Ele está falando aqui de um novo modo de viver, um novo estilo de vida. O lugar que você ia, você não vai mais. A sua forma de viver não é mais a mesma. Isso é viver pelo Espírito. Sua forma de olhar, sua forma de falar, até sua forma de andar, até o seu corpo, ele vai mudar. Isso é viver no Espírito. No versículo 6, ele diz que uma vida no Espírito é deixar de ter uma mentalidade carnal e passar a ter uma mentalidade espiritual. Preste atenção nisso, aqui mora um perigo enorme. Quem te deu uma mente espiritual foi o Espírito Santo de Deus. Isso é obra de Deus, isso não é obra sua. Mas na nossa mente mora um perigo enorme. A mente nos carrega para tudo quanto é lado se ela não estiver sob controle. Aqui entram os devaneios dessa vida, aqui entram os medos, aqui entram os pânicos, aqui entra, ai meu Deus, o que será que está acontecendo? Ai meu Deus, e tal coisa, e o meu filho, e o meu esposo, e a gente entra em umas paranoias e vai, irmãos, esse lugar é perigoso. Mas para nos salvar disso, o Espírito Santo criou uma área nova, agora você tem a mente de Cristo, você não tem mais a mente do mundo. Só que esse compartimento, querido irmão, ele precisa ser cheio por você. Deus criou e te entregou, amém? Agora quem vai popular ele com louvor é você. Quem vai popular essa área nova com palavra é você. Quem vai encher esse ambiente de oração é você. Quem vai falar, saia em nome de Jesus esse pensamento, eu não aceito, eu não quero isso para a minha vida, eu rejeito esse pensamento, é você. Não é uma coisa que acontece como mágica e que a sua mente fica cheia de Deus naturalmente. Não é assim não, irmãos. É você que se esforça e dá os seus passos para encher a sua mente com as coisas de Deus. Você está entendendo? Então, irmãos, é você que vai lá no YouTube e coloca o louvor para você ser cheio, para que seu pensamento mude. É você que começa a recitar um versículo bíblico que você decorou para que aquele pensamento vá embora. E lembre-se de quando você estiver ouvindo louvor no YouTube, você assinar o YouTube Premium, porque senão no meio do louvor entra a Anitta, tá bom? É, terrível. Então você vai estar ouvindo louvor, aí de repente vai entrar um senta. Então, sai fora disso aí em nome de Jesus. Eu não ganho nada pelo você assinar o YouTube não, tá bom? Mas sai fora disso aí porque é perigoso. Então, a palavra diz lá em Filipenses, assustei você, né? Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, seja isso que ocupe o seu pensamento, encha você, sua mente, com essas coisas do reino espiritual, amém? Verso 7, vida no Espírito é trocar a amizade do mundo pela amizade de Deus. Se tem uma das coisas incríveis em viver no Espírito, é que você ganha um amigo. E como um bom amigo, ele quer fazer parte do dia a dia com você. Então, Chayane, por exemplo, você pode fazer almoço na companhia do Espírito Santo e trocar altas ideias e ser ministrada por ele, ser visitada por ele e ter um papo renovador e você vai trabalhar de outro jeito. E você, Raimundo, eu vi Raimundo aí, você pode fazer um pedal de 50 quilômetros. Você faz pedal grande assim, não é, Raimundo? 50, 60 quilômetros? Mas você não precisa fazer sozinho, o seu amigo Espírito Santo pode ir com você. E você vai trocando experiências com ele, você vai falando com ele, vida no Espírito é assim, e você vai fazendo coisas novas. A Rose, que me comentou hoje de manhã na sala Lidere 2, que ela ia comprar um relógio dourado que ela gosta, mas ela acabou pensando se devia ter ido mesmo ou não, e se ela devia ter perguntado ao Espírito Santo ou não. Devia, pergunte ao Espírito Santo na hora de comprar um relógio, você ganha um amigo. O fato, irmãos, é que Jesus diz que você não pode ser amigo do mundo sendo amigo, você não pode ser amigo de Deus se for amigo do mundo. Então, ao você decidir ser amigo desse Espírito Santo, automaticamente você está se definindo como inimigo do mundo. Então, desfrute da amizade com o Espírito Santo, e no mundo nós somos sal e luz, amém? Versículo 8.
Viver no Espírito Santo é deixar de fazer a vontade da carne para fazer a vontade de Deus. É o que Paulo diz, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E tem gente que diz o seguinte, eu gosto de Deus, mas eu quero viver a minha vida do meu jeito. Tem outros que servem o Senhor para que o Senhor lhes dê aquilo que eles querem. Mas eu não sei se você estaria pronto e apto a submeter as suas vontades, os seus desejos, os seus sonhos à vontade de Cristo, porque vida no Espírito é assim. Vida no Espírito você pode sonhar. O meu sonho então é viajar para Cancún. Pode ter esse sonho. Mas você tem coragem de falar com o Espírito Santo assim, Espírito Santo, os meus sonhos eu os tenho, eu vou trabalhar para isso e está tudo bem, mas os meus sonhos estão submetidos aos teus sonhos, as minhas vontades estão submetidas às tuas vontades. Então, se o Senhor quiser frustrar o meu sonho para que os seus sonhos se realizem na minha vida, here I am, aqui eu estou. E poucos têm coragem de fazer isso, mas isso se chama viver no Espírito. A vontade de Deus prevalece sobre as nossas vontades, amém? Então, irmãos, a gente precisa sair daquela configuração de que a vida é minha, ninguém tem nada a ver com isso, ninguém paga minhas contas, já ouviu isso aí? Ninguém paga minhas contas. Isso é um pensamento, irmãos, de quem não tem Deus. Deixa eu te explicar por quê. Porque até segundo a palavra, quem paga as suas contas é Cristo. Nem você paga as suas contas, porque se Deus tirar o fôlego de vida de você, você não abre o olho, você cai duro aqui no culto, eu e você. Se Deus não tiver misericórdia e não continuar mantendo o seu QI em alta, você é inteligente, você é brilhante, você é incrível, mas se Deus arrancar isso de você, irmão, você vai para a cama, você fica um retardado mental e você não tem mais serventia para essa humanidade aqui que só quer tirar proveito daquilo que nós temos. Resumindo, irmão, nem as suas contas você paga, porque a palavra nos ensina que nós somos mordomos. Nós cuidamos de tudo que Deus nos dá. Eu falo uma coisa na classe de batismo, eu vou contar para vocês aqui. Lá eu falo assim, gente, eu não entendo uma frase que a gente vê às vezes alguns carros e o cara vai e coloca assim, foi Deus que me deu. Não entendo, irmãos. Por que eu não entendo? Porque a casa não foi Deus que deu, não? E a esposa, foi Deus que me deu ou não? E os filhos, foi Deus que me deu ou não? Irmão, e o palito de dente que eu uso em casa, foi Deus que me deu ou não? E o fio dental? Foi Deus que me deu. Então eu não entendo aquela frase de que foi Deus que me deu no carro, sendo que na verdade eu não sou dono de nada, eu só sou um guardador, eu só sou um cuidador. E se você quiser aprender mais sobre isso, depois você faz classe de finanças com o Edson e com o Gustavo, eles são craques nesse assunto. E vamos avançar, irmãos. Posso ouvir um glória a Deus? Você está aqui comigo? Glória a Deus. Muitos ensinamentos, né? Eu, quando estava estudando esse texto, Romanos 8, aí eu falei assim, meu Deus, eu estou igual Pedro. Paulo escreve umas coisas difíceis. Porque é difícil, irmãos. É um texto que tem muito conteúdo. Mas o Senhor está falando conosco. O Senhor é misericordioso e bom, e Ele vai atingindo o nosso coração de formas que a gente não percebe, não entende, mas Ele vai fazendo, amém? Olha agora para o verso 9 a 11. Verso 9 a 11, Paulo está resumindo que nós temos o Espírito Santo. Ele diz, o Espírito Santo habita em você. Eu não vou ler, mas ele está resumindo basicamente nisso, dizendo que você é morada do Espírito Santo. Isso quer dizer o seguinte, você tem o Espírito Santo dentro de você, se você entregou sua vida a Cristo. E eu vou dar o nome aqui disso, é o nível 1. Nível 1. Por que nível 1? Você já vai entender. Mas aqui nessa passagem, a ideia é que nós pedimos ao Espírito Santo para nos guiar,
para nos direcionar, para nos dar discernimento, para nos dar sabedoria. Espírito Santo, eu vou fazer aquela prova, eu vou fazer aquele teste, eu não quero ter um branco. Senhor, eu preciso ser guiado. Seu Espírito Santo, me livra daquele, estou vendo que você é assaltado, tem um cara vindo lá estranho, Espírito Santo me protege, vem comigo, Senhor, me salva, me guarda, e Ele vai fazendo. É aquela coisa de que o Espírito Santo vai te direcionando à medida que você o aciona, porque você dá liberdade para Ele. Então, por exemplo, Senhor, Espírito Santo, vem comigo, eu vou ter uma conversa difícil. Então entra comigo nessa conversa. E aí sobre isso eu quero compartilhar uma outra história com você. A Andiara estava preocupada. A Andiara está nessa palavra 2 vezes, né? Deus abençoe a vida dela. Ela é muito querida, amo muito. Então, a Andiara estava um tempo atrás, foi ano passado isso, ela estava sob uma tensão enorme, porque ela ia ter uma reunião na escola e era com uma mãe, e a mãe estava meio desequilibrada, e era uma reunião para descascar ela. A pedagoga estava já aterrorizada com essa mãe, uma mãe que produz filhos da mesma espécie, então os filhos também estavam desequilibrados. E eu fui ouvir a Andiara, ela foi abrir o coração sobre essa situação toda, né? E aí, irmãos, a Andiara estava com, como é que foi, amor, e tal, ela contou, então assim, ela não estava errada, mas seria uma reunião complicada. Aí eu falei, amor, vamos orar. Eu ministrei o coração dela e eu falei, amor, você não vai entrar naquela sala sem pedir o Espírito Santo para entrar antes de você. E você não vai abrir a sua boca até que o Espírito Santo fale na sua frente e te autorize a falar. Você vai ouvir, 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 e na hora certa você vai deixar o Espírito Santo falar através de você. E aí eu orei com ela, abençoei a Andiara, e ela foi para essa reunião lá no fim de dia, e ela entrou declarando o que a gente já tinha orado juntos em casa. O Espírito Santo entra na frente, vai comigo, e tudo que nós oramos ela repetiu, e foi, cheio da autoridade, cheia do poder. Isso, cheia do poder. Irmãos, eu fiquei em casa assim, e aí, amor, como é que foi aquela conversa? E aí, amor, me conta. Irmãos, se tivesse um meme para representar como é que ela chegou em casa, ela estaria aqueles memes assim da pessoa, é o delírio, irmãos. É assim que ela estaria. Conta, amor, o que aconteceu? O que você está tão feliz? Ela falou, amor, eu não entendi, foi nada. Eu não entendi nada. Eu entrei lá falando do Espírito Santo, pelo amor de Deus, vão comigo, daquele jeito, amor. E aí? E aí, amor, que aquela mulher começou a chorar. E depois que ela começou a chorar, oh, meu Deus. Você vai entender, irmãos, como o Espírito Santo é incrível. Depois que aquela mulher começou a chorar, ela só soltou elogios para a Andiara. E ela tinha ido para arrebentar com ela. E ela começou a elogiar, e começou a falar que o trabalho da Andiara, começou a chorar, e que minha vida, e não sei das quantas, preparar de forma que... Diz ela que a pedagoga faz assim, porque a pedagoga já sabia que ia ser uma reunião de destruição, né? Aí a pedagoga olhava para a Andiara, olhava para a mãe, olhava para a Andiara, olhava para a mãe, tal, preparará. E a Andiara, irmãos, saiu daquela sala flutuando, vitoriosamente, marchando, os libertos, marchando vitoriosamente, feliz com a vitória do Espírito Santo na vida dela. E quando eu estava até preparando esse sermão, irmãos, e essa história me veio à mente, o Espírito Santo me trouxe. O Espírito Santo perguntou assim, você sabe o que aconteceu ali? Você sabe o que eu fiz ali? Meu Deus, eu vou te contar o que o Espírito Santo fez ali. Ele me levou lá para a passagem de 2 Coríntios 10. E ele fez o que Paulo conta lá, que aqueles filósofos de Corinto teriam a mente cativa, a mente do Espírito Santo, a mente de Cristo, de tal forma que a mente embotada deles seria capturada pela mente de Cristo. O que aconteceu naquela reunião, irmãos, a mente daquela mulher foi capturada pela mente de Cristo, e toda a agenda que ela tinha, toda a pauta que ela tinha, ela sequer conseguiu expressar. O Espírito Santo mudou as palavras dela, o Espírito Santo mudou a mente dela, de tal forma que ela foi pronta para atirar, e ela lançou
dou flores sobre a minha esposa por puro cuidado do Espírito Santo de Deus. Só que esse cuidado não é só para ela, esse cuidado é para mim e para você, é para quem anda no Espírito, é para quem quer experimentar o Espírito. Isso é para você também, querido irmão. Você pode dar um glória a Deus por isso? Então, o que Paulo está dizendo nesses versos é que o Espírito Santo habita em você. E se ele habita em você, ele pode direcionar você, ele pode guiar você, ele pode interferir nas suas decisões, basta que você dê espaço. Isso é incrível e maravilhoso, mas esse é o nível 1, porque existe também o nível 2. E eu já quero te adiantar, o nível 2 nem eu conheço. O nível 2, ele é bíblico, ele está aqui na palavra. Mas eu não conheço esse nível. Esse pastor que está aqui está falando para vocês, ele está aprendendo sobre o nível 1, sobre deixar o Espírito Santo dirigir, guiar, tomar conta das minhas decisões, e eu estou aprendendo e vivenciando essas coisas para que eu não cometa aqueles desastres que o aquário me ensinou. Mas o nível 2, irmãos, é um nível superior. Dá uma olhadinha no verso 12 que diz assim: portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne. Na verdade, querido irmão, quero dizer para você que você está em dívida com o Espírito Santo de Deus por tamanha obra e tamanho amor. Isso quer dizer o seguinte: por causa dessa dívida que nós temos com o Espírito Santo, nós vamos dando espaço para Ele. Nós vamos dando espaço para o Espírito Santo agir dentro de você. Nós vamos dando espaço para Ele tomar áreas que antes nós não queríamos que Ele chegasse, que nós não queríamos que Ele tocasse. E agora, ao invés de você ter o Espírito Santo dentro de você, no nível 2 é o Espírito Santo quem tem você. Aleluia. É o Espírito Santo quem toma o controle da sua vida, irmão. É o que Romanos 14:7 diz: nós não pertencemos a nós mesmos, mas pertencemos de corpo e alma, na vida e na morte, a Deus e a nosso Senhor Jesus Cristo. Nós pertencemos a Ele e nós damos então o controle total. É o que a palavra de Deus nos fala de andar na dimensão do Espírito. Agora nós não deixamos o Espírito Santo apenas pegar o controle, mas agora nós andamos na dimensão dele, irmãos, e isso é maravilhoso, isso é poderoso. O que acontece nessa dimensão que Paulo explica é que agora, na condição de filho, querido irmão, nós nem chamamos mais Deus de Pai, mas nós chamamos Deus de Abba Pai, de paizinho, de papai querido. Isso é uma outra atmosfera, querido irmão. E o texto continua dizendo que nesse lugar você toma posse das riquezas espirituais, de todas elas, desfrutando ao máximo possível do seu lugar de filho, do seu lugar de herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo, aleluia. Vamos encerrar já. Eu me lembro de um testemunho eu acho que foi o John Bevere, eu não tenho certeza, mas tem a ver com Paul Yong-cho, aquele pastor que faleceu uns anos atrás, da maior igreja da Coreia do Sul. E aí eu não sei se era o John Bevere ou outra pessoa, eu não consigo lembrar onde que eu li, mas eu lembro da história, foi em algum livro que eu li. E ele conta de que ele vai pegar o Paul Yong-cho no aeroporto, e esse motorista, que eu não me lembro bem quem é agora na história, ele vê o Paul chegando e ele abre a porta e o Paul senta. E quando esse pastor, Paul Yong-cho, senta ali, aquele homem começa a chorar e ele diz para o pastor assim: ele está aqui, não está? E aí o Paul Yong-cho já entendeu, ele fala assim: ele está aqui. É uma presença tão forte. É uma presença que extravasa, que ela não está limitada a estar dentro de você. É aquilo que Ezequiel fala, querido irmão, que existem águas que estão nos ardelhos, águas que estão nos joelhos, águas que estão nos lombos, mas existem águas muito mais profundas, onde o Espírito Santo, na dimensão do Espírito Santo, ele nos carrega para onde ele quiser. Nós não temos mais vontade, estamos na dimensão do Espírito Santo.
E essa revelação, queridos, é tão especial porque eu entendi, por exemplo, eu lembro de até perguntei isso para o meu pai algumas vezes, assim, algumas vezes não, uma vez. Pastor Votecê, eu falei, pai, como é que pode? Tem uns homens que parece que o céu está aberto. Tem homens que parece que têm um acesso direto ao céu. Porque se eu fosse fazer uma oração por alguém, eu ia falar, Senhor, abre o céu, Senhor, por favor, seja bondoso conosco. E eu botaria minha força de expressão do Espírito. Mas tem homens que chegam aqui, como por exemplo, pastor Celeste, Johnny Blount, e diz assim, The Lord says, o Senhor diz. E ele libera uma palavra sobre sua vida. O Espírito Santo me permitiu entender que, na verdade, essas pessoas experimentaram, conheceram a dimensão do Espírito. E elas são capazes de, no ambiente natural, queridos, veja que coisa incrível, elas são capazes de ministrar sobre você, porque é exemplo do que eu te falei no início dessa pregação sobre o aquário. Eles entenderam como trazer o céu para a terra, e eles vivem naquela dimensão. Você está entendendo? Tem alguém comigo aqui? Isso é para mim e para você, amém? Isso é para nós. Então eu entendi, querido irmão, por que algumas pessoas elas têm mais facilidade de serem usadas por Deus. Mas isso não é só para mim, isso é para nós. Vamos ficar em pé, o kit de louvor pode assumir o lugar, a posição. Sabe, irmãos, o Espírito Santo continua querendo ter vazão através de nós, na nossa vida. E não dá para nós vivermos nesses dias tão extremos, tão complicados, irmãos, sem a presença dele. Posso te contar uma coisa? Você não é tão diferente de mim. Sem o Espírito Santo, você causa tantos estragos quanto eu, quero te garantir isso. A exemplo do que eu falei sobre o aquário, você também é plenamente capaz de causar o caos no seu casamento. Você é plenamente capaz de causar o caos na criação dos seus filhos. Você é plenamente capaz de causar o caos no seu ambiente de trabalho. Se nós não tivermos a ação do Espírito Santo sobre nós, se nós não estivermos experimentando essa vida no Espírito, se nós não estivermos buscando na palavra, buscando em oração, buscando no secreto, experimentando as coisas que a palavra tem para nós, queridos irmãos, a chance de nós estragarmos, mesmo que as nossas intenções sejam as melhores, como era a minha no aquário, nós causaremos muitos problemas. Então, querido irmão, tem movimento de avivamento vindo aí. Você está percebendo? Você está vendo ondulações de avivamento crescendo por aí? Sim ou não? E, irmãos, sem o Espírito Santo agindo deliberadamente em nós, com liberalidade, nós não experimentaremos o que o Senhor tem para nós. Então é tempo, irmãos, é tempo de nos prepararmos. É tempo, irmãos, de estarmos atentos às ondulações. Eu já peguei onda quando eu era mais novo. E Fábio está aqui, na minha frente, surfista. E eu lembro ele sabe disso, ele vai saber que é assim. Quando você pega a onda, o mar pode estar calmo, pode estar tranquilo. E você senta na prancha e espera para ver o que vai acontecer. Mas quando começa a ter ondulações, o surfista começa a remar de um lado para o outro. Ele começa a perceber o mar está crescendo, o mar está crescendo, o mar está crescendo. E o surfista rema de um lado para o outro, mesmo que ele ainda não esteja pegando a onda, porque ele está procurando o melhor posicionamento, ele está fazendo uma leitura do mar, ele está fazendo uma leitura das ondas, ele está percebendo o que está acontecendo. É assim ou não é, Fábio? E ele está esperando a onda certa. E sabe, irmãos, tem marola de avivamento acontecendo por aí, mas quem somos nós, irmãos? Nós somos os surfistas, nós somos aquele que decidimos entrar no mar e pular, e mesmo que a gente ainda não tenha descido numa onda, quem somos nós, irmãos? Nós somos o que está à procura, ou nós estamos lá na areia olhando aquelas pessoas? Porque o convite do Espírito Santo é mergulhar nele, é entrar para esse mar.
é criar expectativas, e é começar a remar, e começar a remar tem a ver com começar desde hoje, desde já, a deixar o Espírito Santo ter o controle da sua vida, que seja pelo nível 1, porque uma vez que não há mais condenação sobre sua vida, uma vez que não há mais culpa sobre você, uma vez que você está livre para caminhar daqui para frente, você pode começar a experimentar o Espírito Santo, porque não lhe falta mais nada. Mais nada. Uma vida cheia do Espírito Santo, dependente do Espírito Santo. Para quê, pastor? Para tudo. Para o seu trabalho, para os seus convívios familiares, para os seus convívios com seus amigos, para resolver problemas, para falar de alegrias com seu amigo Espírito Santo, para fazer a pedalada com ele, não importa o que é, mas o seu amigo Espírito Santo está à espera de você. E se nós começarmos hoje, se nós começarmos a remar juntos hoje, irmãos, Deus pode fazer coisas grandiosas nessa igreja, amém? Mas Ele vai fazer coisas grandiosas nessa igreja depois que Ele começar a fazer na sua vida primeiro. Porque o que acontece de grande aqui tem a ver com o que começa a acontecer de grande na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, da vazão que você está dando para o Espírito Santo agir na sua vida. Então a palavra é: enchei-vos do Espírito, não sufoquem o Espírito Santo de Deus. Então quando vier a onda, se você não pegar a primeira onda, não tem problema, mas você está remando, você está atrás da melhor, você continua procurando o melhor movimento. O convite do Senhor para nós nessa noite, queridos irmãos, são vários, esse texto é muito rico. Mas o primeiro deles é tomar posse e se alegrar de que não há mais condenação sobre você e que você pode viver livre do pecado. E, irmãos, isso parece simples, mas a verdade é que tem muito crente vivendo sob escravidão do pecado. Tem muitos irmãos que estão presos. Mas você não precisa ficar nesse lugar, você pode andar vitoriosamente. Eu quero que você agora comece a orar, quero pedir à igreja para começar a orar. Comece a orar: Espírito Santo, obrigado. O Espírito Santo está aqui, comece a falar com o Espírito Santo: obrigado, porque o Senhor me libertou de toda condenação, de toda culpa. Comece a orar, comece a agradecer, comece a rejeitar o Espírito Santo, comece a mostrar, botar luz onde há trevas, onde há sombras, onde você não percebia que havia pecado, ou então o Espírito Santo já está incomodando você. Ore, o Espírito Santo está neste lugar, o Espírito Santo está aqui, Ele está participando desse momento, Ele está participando dessa pregação. Comece agora a ter as suas experiências com o Espírito Santo, fale com Ele agora: Espírito Santo, eu estou aqui, Espírito Santo, eu não estou nem no nível 1, Espírito Santo, eu me esqueci que eu tinha que tomar posse de algumas verdades, Espírito Santo, age na minha vida, Espírito Santo, eu estou vivo demais, e eu preciso morrer para a carne, eu preciso morrer para o pecado, eu controlo tudo, eu digo eu gosto assim, eu gosto do meu jeito, eu gosto da minha forma, mas o Senhor está dizendo que não é assim, precisa ser do seu jeito, da sua forma. Então eu tenho que mudar meu comportamento, eu tenho que mudar meu temperamento, ele precisa ser transformado pelo Senhor. Ore, ore, fale com o Senhor. Ele coloca luz onde você nem imagina, irmãos. Ele fez isso comigo. Situações que eu nem achava ser pecado, o Espírito Santo me mostrou: isso é pecado, Tiago. E eu me alegrei, irmãos. Porque o que a gente nem acha ser pecado, irmãos, é pecado. E o Espírito Santo me mostrou e eu me alegrei, porque então eu posso ser sarado, eu posso me arrepender, eu posso fazer o caminho de volta, eu posso deixar Ele me curar, eu posso a partir de então viver livre de pecado daqui em diante. E isso é para nós, irmãos, isso é para mim e para você. Quero fazer